Espaço Empreender, a voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender, aqui na Tirol FM. Apresentado por Marcos Vinícius Bilhar. Bom dia, gente. Bom dia, começando mais um Espaço Empreender aqui na Tirol FM. Esse programa que traz até o nosso ouvinte sempre na manhã do sábado e depois também pela internet, no nosso Facebook, no nosso site www.radiotirol.com.br. A gente traz assuntos voltados à nossa comunidade e aqueles empreendedores. Temos os empreendedores sociais, empresariais e empreendedores culturais também. E particularmente hoje, nessa edição do programa, a gente vai falar um pouco desse empreendedorismo cultural. Afinal de contas, vamos falar da Associação Regional e Cultural Artística, a ARCA. Há 10 anos, eu não sei se a denominação certa seria suporte, aquele empurrãozinho no artista, aquele incentivo no artista. Daqui a pouco elas vão falar com a gente para saber exatamente o que dá para dizer da ARCA, porque estamos com a presença da Noeli Egers Strat, a presidente da ARCA nesse momento, e a Maria Lúcia Blazoldax, secretária executiva, e que conhece a fundo essa história de 10 anos. Vamos conversar por ela, vamos quebrar o protocolo, a presidente fala depois. Maria Lúcia ou Marilu, tudo bem? Bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Tirol. É com prazer que estamos novamente aqui para falarmos da ARCA. Noeli, presidente, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Muito bem, Marilu, vamos falar de história, né? Vamos nos remeter a esses 10 anos. Afinal de contas, Teutônia se orgulha muito dessa parte cultural que tem no nosso município, na nossa região, né? É na música, no teatro, é nas artes, pintura, enfim, diversas formas. Que momento que surge a ARCA nessa história, Marilu? A ARCA surgiu exatamente há 10 anos, agora em dezembro completamos 10 anos. Nós tínhamos um grupo de sarau literário que nos encontrava semanalmente para lermos livros e comentarmos, fazermos análise dos livros. E surgiu a ideia de fazer uma associação que não só fechasse com a literatura, mas sim com todas as artes, com todos os segmentos artísticos. A parte da música, que aqui o coração da música é em Teutônia, do Rio Grande do Sul. A falar sobre artes visuais, que seria a minha arte que eu faço, desenho, pintura e escultura, e canto coral, que também é uma das coisas principais de Teutônia, não é? Daí surgiu de criarmos uma associação que unisse todos os segmentos culturais. Há 10 anos atrás a gente já tinha essa parte tão forte, assim, ou seja, se formos olhar lá há 10 anos atrás, obviamente, essa arte já fluía, ou a partir da ARCA que as pessoas tiveram esse espaço acima de tudo? Não, a arte sempre fluiu em Teutônia. Nós tínhamos a Teutoarte, eu acho que a última foi em 2015, na Colégio Teutônia, onde nós tínhamos nessa época 13 grupos de teatro, porque o teatro é a arte das artes, a maior arte é o teatro, não é? 13 grupos atuantes, nós fazíamos a Teutoarte, que é a exposição de artes visuais. Nós fazíamos N atividades lá no Colégio Teutônia. Depois, há 6 anos atrás, nós voltamos a fazer a Teutoarte, mas só com o nome de... nós não conseguimos englobar todas as outras artes, só fizemos com a nossa exposição de artes visuais. A vida como ela é, não é? A gente faz anualmente, a partir desse ano vai ser bienal. Então, em setembro do ano que vem, nós vamos ter novamente outra bienal de artes visuais. Bom, Noeli, deixa eu passar a pergunta para você agora. Como é ter assim uma pessoa que respira arte, né? Sempre ligada, e a educação do município, também a cultura do município. Hoje você como presidente, como é assim trabalhar com a Marilu, com as suas colegas de diretoria e fomentar essa parte artística aqui em Teutônia? É muito tranquilo a gente poder contar com a experiência da Marilu, muito dinâmica, sempre à frente de todos os trabalhos, então ela nos orienta bastante. Eu acho muito positivo que pessoas novas se integrem também à ARCA e que aprendam junto com o pessoal, não só a Marilu, mas a gente tem diversas pessoas voluntárias que contribuem com a ARCA, como a Vanessa, que hoje é presidente da Lions, e mais artistas, e mesmo a dona Isabel Schaefer, que também desde o início pegou junto, a Vera Fontana,
o Marcos também, que também é artista, a Cris Pot, que é professora de desenho. Então a gente tem uma turma que pega junto mesmo, né? E muito legal. Mas com certeza, sempre somos norteados pela experiência da Marilu e pela boa vontade dela em fazer com que as coisas aconteçam. Muito bem, Marilu, antes eu falava em dar um empurrãozinho, em oferecer um palco, às vezes para um artista que toca um violão e que às vezes está lá restrito a tocar o violão para os amigos, toca na sua igreja e às vezes falta aquele espaço para se apresentar, né? Muitas vezes acontece isso. Ou seja, como dá para descrever a Arca? É o momento, esse papel de oferecer ao artista, seja na pintura, você falava que começou contando histórias, ou seja, oferecer esse momento é um dos principais objetivos da associação, disponibilizar esse momento para o artista? Sim, as ideias vão crescendo, vão mudando, não é? E foi uma coisa que foi tomando corpo, não só nós queremos criar um centro cultural, mas queremos de eventos e de turismo, porque se nós não conseguirmos ligar o turismo à arte, ou a arte ao turismo, nós não teríamos a força suficiente artística para fazer um grande trabalho aqui, para ter assim, um grande teatro onde abrigue de 800 a 1.000 pessoas. Isso comprova que nós precisamos deste teatro grande porte, pelos grandes eventos que têm acontecido aqui, pelos grandes das associações agropecuárias, indústria, comércio, prestação de serviço. Não seria só a arte, seria a arte cultural, artística, seriam todas as artes, todas as culturas, perdão, que seriam beneficiadas desse centro cultural. Que isso foi uma ideia que foi desenvolvendo, foi criando, a gente foi entendendo aos poucos que Teotônia precisa de mais do que só um centro cultural. Precisa de fazer um espaço maior para que todas as culturas se beneficiem desse espaço. Falando nessas culturas todas, né, Marilu, justamente a gente tem cultura de dança, a gente tem, ainda durante essa semana nós entrevistamos a Sônia, que agora vai levar o grupo para o Rio de Janeiro, né? Ou seja, não é por falta de visibilidade, né? Às vezes falta de fato um espaço físico, né, Noeli? Penso que vocês também com esse projeto pensam nisso, né? O espaço físico, aquela estrutura que seja montada para apoiar esses artistas. Exatamente. A gente fez agora no primeiro semestre, junto com a Univates, a gente falou com a Univates, eles inseriram numa disciplina de arquitetura dos alunos que já estão quase se graduando, e eles apresentaram, então eles inseriram na disciplina e foi um trabalho de conclusão de semestre. E aí os 12 melhores foram apresentados aqui na SIC, foram expostos e houve uma votação de júri técnico dos arquitetos e engenheiros aqui de Teotônia e também um júri popular, onde saiu o finalista e ficou muito interessante o projeto que foi apresentado. Muito bem, gente, estamos conversando com a Arca, né, que é a Associação Regional e Cultural Artística. Conversando com a Arca, não, com representantes da Arca. A Noeli Egres Strat, que é a presidente nesse momento, e também a Maria Lúcia Blasodax, a secretária executiva. Marilu, qual é que é hoje, eu não sei se é entrave, eu não sei o termo certo, mas qual é que é a grande, não sei se também dificuldade de trabalhar com cultura no país hoje, nas nossas cidades? Repito que nós vivemos talvez uma cidade que seja muito influenciada pela parte cultural e muito privilegiada, mas por que às vezes é tão difícil buscar a iniciativa privada participar também, o poder público participar também? Por que a gente ainda precisa alinhar podar essas arestas? A gente realmente, sem o poder público, sem os três poderes, com toda a indústria, comércio, todo mundo unido, pouca coisa a gente pode fazer. Porque o que a gente pensa um grande futuro. Quando na nossa exposição dos 12 projetos, um engenheiro entrou e disse assim: uma nova Teotônia possível. Então aquilo me marcou muito, esse termo dele, não é? Uma pessoa que viaja, que conhece outros lugares, dizer isso, uma Teotônia. Então, se todo mundo não se unir, é impossível a gente conseguir fazer alguma coisa muito grande, não é? E nós escolhemos lá para fazer esse nosso projeto ali do lado da Câmara de Indústria e Comércio, ali que foi projetado, e daí na hora me diziam, assim, na hora da exposição, muita gente, mas não é o momento, porque o hospital está em crise, que o Brasil está em crise. Nós sabemos tudo isso, a gente lê as notícias, a gente acompanha tudo, está tudo em crise, mas isso vai amadurecer o Brasil, vai nos amadurecer, e nós vamos projetar, depois que terminar tudo isso aí, lógico que o Brasil vai ter que crescer, e vamos crescer juntos, já estamos
com tudo programado, tudo planejado. Se vai ser lá o local do nosso centro cultural, pode ser lá, pode ser em outro lugar, depende do executivo do próximo candidato que assumir a administração, ou dos próximos candidatos. Sabe que, não querendo comparar, mas a gente teve aqui nos últimos anos um grande palco para a cultura, para o teatro, para a música, que foi o Teatro da Univates, né? E o quanto isso alavancou, né? Nós tivemos tantos artistas fantásticos que nós nunca sonhamos em ter aqui no Vale do Taquari. Não vem dizer que tinha outros espaços, até poderíamos ter alguns clubes fechados e particulares, mas o espaço do Centro Cultural da Univates proporcionou que a gente tivesse grandes artistas. E isso alavancou a cultura e tudo isso aqui na nossa região. Penso que esse também deve ser um dos nortes que vocês estão traçando para esse sonho aqui em Teutônia, né, Noeli? Com certeza, eu concordo plenamente com o que tu disse, porque antes a gente, quando queria ver um espetáculo um pouco melhor, era só Porto Alegre. E agora, graças a Deus, já está aqui em Lajeado, a gente já consegue ver alguma coisa melhor em Lajeado, assim, espetáculos de qualidade, musicais de qualidade, e com certeza Teutônia também pode ser um polo assim mais regional para trazer, porque como já foi falado antes, até localmente a gente tem muitos artistas, inclusive tu é um artista também, que se apresentou no nosso último sarau, gostamos muito da tua apresentação, e assim tem muitos artistas que muitas vezes falta o local mesmo apropriado, né, e uma acústica adequada, então tudo favorece, né. Sem dúvida, gente. Estamos conversando aqui com os representantes da Arca nesse bate-papo do Espaço Empreender da Tirol FM, falando de cultura, falando de entretenimento. Marilu, que dá para olhar daqui para frente, né? Hoje o projeto de vocês é a principal meta, sei que continua acontecendo o sarau, daqui a pouco a gente vai puxar com a Noeli algumas das programações, como vocês costumam fazer esse calendário da Arca, mas o objetivo hoje é justamente concentrar forças nesse grande projeto? Vamos ver agora com as próximas eleições como é que vai ficar, não é? Porque a situação, a Arca depende muito do poder executivo e do legislativo, não é? Inclusive do judiciário também. Então vamos esperar, ver qual é o interesse da próxima administração voltado para a cultura, o que pode fazer. Porque eu acredito assim, que aquilo que a gente acha impossível acontecer, com persistência a gente consegue. É uma coisa que demora tempo, mas vamos conseguir. Eu sempre digo, faz 10 anos que nós temos essa ideia e vamos continuar persistindo. Por quê? Porque eu vi em todo o estado do Rio Grande do Sul, quando eu era do Conselho de Cultura, municípios com menos condições de Teutônia criassem o centro cultural e o negócio funcionar bem. Por que Teutônia não tem condições de criar? Então nós, a Arca, tem a ideia, mas quem vai executar não somos nós, vai ser toda uma comunidade inteira com a força do poder executivo, legislativo e judiciário. Noeli, se explica por que ela é o pulmão e o coração da Arca, Noeli? Com certeza, vocês estão vendo agora, né? E a gente aprende muito com ela e justamente isso. Mas tu falaste das nossas atividades. A gente tem uma vez por mês o Sarau Cultural, que a gente promove na SIC, sempre com a presença de artistas locais, onde a gente sempre tenta abordar todas as modalidades, literatura, música, dança e as artes visuais. E a gente tem uma vez por ano o jantar que as mulheres preparam, né? Jantar geralmente é denominado Mulheres Boas de Mesa. E agora, no ano que vem, em setembro, já está programado o outro Teutoarte, porque esse passou a ser agora a cada 2 anos. E então, ano que vem, teremos essa. Sim. Que legal, muito bem. Maria Lúcia Blasodax, acho que passamos as informações todas, né? Para quem quer conhecer um pouco mais a Arca, daqui a pouco a gente chama a Noeli de novo, que ela já me fez o sinal aqui que ela quer falar, mas quem quiser conhecer um pouco mais a Arca, acho que é importante essa união de esforços, né? As pessoas, para que se renove, para que as pessoas agreguem seu conhecimento, sua potencialidade cultural, artística, que procurem a Arca também, para que esse movimento tende só a crescer, né, Marilão? Nós estamos agora com 58 associados cadastrados e queremos chegar aos 100 associados até o fim do ano. Quanto mais força cultural, mais pessoas entrarem, associarem à Arca, mais força nós teremos, é lógico, não é? E precisamos fortificar o nosso grupo. E nosso objetivo é unir todas as associações culturais do município, não é? Porque com desunião a gente não consegue fazer nada. Sim. É unir, agregar todos numa força total para transformar a Teutônia cada vez melhor. Teutônia pode ser, já é boa, já é maravilhosa, mas pode ser melhor ainda. Bacana. Muito bem, Noeli, fale.
Eu gostaria, então, também de reforçar esse convite, que quem quiser se associar à Arca é só nos visualizar no Facebook ou por e-mail, arca.teutônia@gmail.com, e a anuidade, nós cobramos uma anuidade só de R$60, é um valor baixinho, né, justamente para que todos possam ter acesso. Então, quem quiser se associar à Arca, entre em contato conosco, será muito bem-vindo. Bacana, Marilu, que você possa continuar aí junto com a Noeli, junto com toda a diretoria da Arca, incentivando e fomentando, e a gente tem tantos outros adjetivos que poderíamos dar, né? Mas acima de tudo proporcionando que as pessoas continuem reunidas em torno da cultura, em torno da arte. Então, que possamos várias outras oportunidades nos encontrarmos e falar um pouco também de Arca e de cultura. Muito obrigado pela sua participação, tenha um bom dia. Nós agradecemos essa oportunidade que está nos dando novamente e estamos disponíveis sempre para fazer com que a arte se concretize de uma outra forma em Teutônia. Teutônia pode ser melhor do que é, lógico, né? Obrigado aos ouvintes por estarem nos ouvindo, né? Obrigado, Marilu. Noeli, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no Espaço Empreender. Estamos sempre à disposição, somos parceiros da Arca também. Muito obrigada por essa oportunidade da gente poder falar também com o povo local e regional. Muito obrigada e um bom dia a todos. Muito bem, gente, esse foi o Espaço Empreender, falando de cultura, falando de entretenimento com a Noeli Egres Strati, a presidente da Arca, e a Maria Lúcia Blasodac, secretária executiva da Associação Regional Cultural Artística, 10 anos completados em 2016. Esse foi mais um Espaço Empreender, a gente retorna no próximo final de semana, sempre aqui na Tirol FM. Um grande abraço, boa semana, até mais. Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.